senhoras e senhores, 7 horas do domingo aí no Brasil, 3 horas da tarde aqui em Los Angeles. Eu sou Lucas Paes, é um prazer conversar com vocês. Sou cineasta, diretor, produtor, roteirista e ator em cinema e teatro. E hoje, aqui agradecendo o convite do Festcine Pedra Azul para dar continuidade aos nossos diálogos em cinema com realizadores do Brasil inteiro e do mundo. Hoje a gente vai conversar com a diretora e roteirista Luísa Campos, realizadora do curta Em Competição, em Quadro. E eu gostaria de começar esse nosso papo introduzindo um pouco informações sobre o festival. Eu tiro esse momento aqui para agradecer o convite que me foi feito pela Tower Filmes e pela Galpão Produções. São as duas companhias, empresas responsáveis pelo terceiro Festcine Pedra Azul, na figura do Marcos Gomes e da Lúcia Caos. Quero agradecer aqui o convite e a confiança de que eu possa conduzir um bom bate-papo. E dizer que o Festcine Pedra Azul, o nosso contato com o festival se deu anos atrás, na primeira edição, em que nós estávamos em competição. E hoje é um prazer estar aqui conversando com vocês. Nós nos veremos em alguns domingos, ainda temos mais 2 domingos aqui de bate-papo. É importante saber que essas lives é uma forma de vocês aí do público se conectarem com os realizadores, pois todo dia nós vamos ter lives compreendendo, né, esses bate-papos com longas, séries, animações, e a gente ficou aqui responsável pelos curtas. Pois bem, para que vocês entendam o escopo do festival, esse ano, se você estiver transitando pelas ruas, use a sua máscara. Máscara não é enfeite, é proteção. Vamos nos proteger porque a pandemia ainda está comprometendo a nossa saúde e a nossa convivência. Então o Festcine preparou uma programação super especial que vai se dar online, mas também vai se dar pelo Cine Drive-In. Então você vai poder ir em determinada área aí de Domingos Martins assistir os filmes em competição. Por hora, o que nós temos na programação? Muitos filmes e séries. Vamos lá. Nós temos 45 filmes brasileiros que foram selecionados, 23 filmes internacionais, 9 webséries. Dos filmes brasileiros, sendo 6 longa-metragens, 26 curta-metragens, 8 documentários, 5 filmes de animação. Entre os internacionais, 4 longa-metragens, 7 curtas-metragens, 6 documentários e 6 filmes de animação. É um festival que, apesar de ser ainda muito jovem, já tem uma programação vasta em todas as linguagens do audiovisual. E se você ainda não conhecia, saiba que tudo isso acontece na beleza espetacular, na paisagem lá de Pedra Azul, no Espírito Santo, do qual eu tive o prazer de participar. Assim eu vou ver se a Luísa está por aqui, entre os comentários, para que a gente a convide para iniciarmos esse bate-papo. Antes disso, eu vou ler para vocês do que se trata o nosso curta de hoje. Chama-se Em Quadro e a premissa do filme é a seguinte: em um cenário de filme publicitário, as coisas podem facilmente ficar perturbadoras. E com esse mistério aí deixado no ar, a gente vai começar a nossa conversa hoje com a Luísa. Só um momentinho, enquanto eu a convido. Eu vou aproveitar esse momento também para, se vocês quiserem seguir-nos, né, em nossas redes sociais. No YouTube você pode encontrar nosso trabalho em youtube.com/Preformance Artistic Productions. Da mesma forma você acha a gente no Instagram pelo Preformance ou Lucas FP Paes, e assim vocês podem acompanhar o nosso trabalho como cineasta. Oi, Luísa, Oi. Tudo bem? Tudo! Eu tô, acho que com um probleminha de conexão aqui. Espero Por que dê enquanto tudo te ouço bem. certo. Dá um pouco uma travada, mas eu tô te ouvindo. Eu tava te ouvindo falar e aí travou total aqui pra mim. Aí eu fiquei preocupada. Vamos perguntar aqui aos nossos colegas que estão acompanhando a live. Vocês conseguem ouvir a gente bem? Conseguem ver-nos também bem? Deixa aí nos comentários. Qualquer coisa eu deixo no 4G. Vamos ver se funciona melhor, se for melhor.
Aproveito a oportunidade para lembrar vocês, o festival acontece entre 4 e 8 de agosto. Toda a programação está disponível no site do festcinepedraazul.com.br. O trabalho da Luísa. Luísa, me corrija se eu estiver enganado, tá? Da Luísa e do Pedro, é isso? Vocês Isso. tiveram co-direção, Pedro Paulo? Sim, o Pedro assina como co-diretor do projeto, ele também, o roteiro é meu, da Antoniela Canto, e o Pedro também ajudou no roteiro, faz parte, e é diretor tanto quanto eu. Mas como é um tema muito feminista, né, ele nunca Sim. quer aparecer. Eu acho que vai ser um bate-papo super interessante. É importante que as pessoas aqui saibam, né? Quem gosta de cinema, quem aprecia a sétima arte, essa é uma oportunidade super bacana da gente trocar ideia com o realizador. E é uma chance que a gente tem mesmo de ouvir essa perspectiva do realizador, que o realizador tem a nos contar, né? Luísa, eu já li aqui para o pessoal a logline do filme, né? E aí eu queria começar esse papo primeiro pedindo para que você conte um pouquinho da sua história, como é que você vai parar no cinema, que projetos você tem encabeçado por enquanto. Fala aí um pouquinho para a gente a seu respeito. Bom, eu comecei no cinema bem cedo, assim, foi meu primeiro emprego. Fiz assistência de produção, de objetos. Logo percebi que eu gostava bastante, me formei em comunicação. Não me formei em cinema. Aí logo percebi que gostava muito da área de direção, fui assistente de direção um tempo. Comecei a trabalhar com publicidade, filmes publicitários e com televisão também. E aí, como isso nos logo filmes desde o começo. Na verdade, faz tipo, desde o começo eu comecei a trabalhar como assistente de direção. Aí, meu primeiro projeto de direção, na verdade, foi um programa para o GNT de gastronomia. Então, eu comecei a dirigir TV, mas sempre muito ligada em ficção. Minha paixão sempre foi ficção. Fiz um documentário também para a Arte, uma TV francesa, parceria com a Alemanha, que chama Alphaville, do lado de dentro do muro. Que foi meu primeiro projeto autoral, assim, foi super bacana. E depois comecei a fazer séries de ficção, fiz Descolados para MTV e comecei a entrar nesse mercado de TV mesmo. E logo também, aí eu tive 2 filhas, casei, tive 2 filhas. E voltei um pouco para publicidade, que eu achei que era uma área assim que, com as minhas filhas pequenas, eu conseguiria ser mais rápido, sabe? Porque os projetos de conteúdo, normalmente você se envolve muito, ou você, né? Você é outro filho. Para mim é isso. Publicidade tem uma curta duração, você consegue realizar pontualmente e se voltar para outro projeto, né? Com 2 filhas muito pequenininhas, eu não conseguia parar e escrever um projeto meu, ou até me dedicar a uma série mais longa. E, ao mesmo tempo, eu precisava trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com publicidade, começou a dar certo. E hoje em dia eu continuo fazendo publicidade, mas eu já voltei um pouco para o conteúdo. Então, eu comecei a fazer curta, meus trabalhos autorais, depois. Então, o primeiro que eu fiz foi um chamado Próxima, que é a história de uma menina que tem o cabelo enrolado e ela não gosta do cabelo dela, que é um curta infanto-juvenil, que foi super legal. Viajei com ele pelo mundo inteiro. E aí, esse é o meu segundo curta, na verdade. Você acumulou bastante experiência, né, nessa linguagem da publicidade, que é falar de algum assunto num tempo muito curto, né, que seja de maneira efetiva. Depois essa área da televisão, e agora você está começando a enveredar de fato na ficção. Sim, com trabalhos mais autorais, né? Eu tenho um projeto de longa que foi contemplado com o último edital do MINC, né? Que foi o último dos últimos. E agora saiu o dinheiro, então a gente vai conseguir escrever o roteiro. Foi contemplado como projeto para desenvolvimento de longa. E é muito legal, estou muito feliz. Acabou de dar certo agora. Depois de 2 anos esperando. E também dirigi o ano passado uma série que está no ar agora na HBO que chama Hard, que é ficção também. Então é isso, aí eu vou experimentando as linguagens e as oportunidades que aparecem, né, Lucas? Porque Sim.
A gente, né, eu acho que é uma profissão, o cinema, que além dos nossos projetos pessoais, para a gente conseguir viver dele, a gente tem que se desdobrar, fazer. Eu fiz o ano passado, eu faço coisas muito diferentes uma das outras. Então, eu fiz esse projeto de ficção, que é uma série de ficção para HBO, e fiz também o último projeto da Bela Gil, de gastronomia. Sim. Então, eu vou navegando, onde Eu eu acho acho que que tem a ver meu projeto, eu tô dentro. essa versatilidade te permite, inclusive, lidar de maneira mais maleável, mais flexível e até mais assertiva, né? Mais rápida, né? É o lado produtor dentro do diretor, porque você Sim. acaba lidando com fontes criativas tão diversas que na hora de resolver problemas, eu acho que isso deve te ajudar. Ah, me ajuda muito, porque eu tive muitas situações diferentes assim na minha carreira, né? Desde projetos com muito pouco dinheiro, que a gente tinha pouquíssimos recursos e a linguagem virava um pouco sobre isso, até projetos com filmes de 30 segundos com dinheiro que a gente não vê na ficção, né? E a gente tem mais recursos, aí pode experimentar outras tecnologias, outros equipamentos. Então, eu acho que sim, me ajuda muito a resolver os problemas no set, a ter estrada, né? Eu acho que é isso, né? Quando a gente dirige, filma pouco, a gente tem pouca estrada de set, né? A gente perde um pouco essa rapidez. Uhum. Mas também tem uma coisa também que eu acho bonito nisso, né? Quem faz só ficção ou só seus projetos autorais é que tudo é super pensado, pré-pensado, né? Isso tudo é super também digerido loucamente. Eu sou um pouco mais speed, assim. Esse projeto, por exemplo, esse filme que tá no festival, a gente rodou ele num dia. Foi? Muito Foi. A gente rápido. fez em um dia, muito rápido, porque, na verdade, esse era um projeto que eu e a Totti, a Antoniela Canto, que é a atriz principal do projeto, a gente pensava nele muito, 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 muito. A gente conversava dele, a gente dava risada junto, a gente foi para vários caminhos, assim, sabe? Até É. quase em Porta dos Fundos a gente pensou em fazer com ele. Aí a gente, ó, a gente vai fazer, só que foi uma coisa totalmente nossa, com nossos recursos, tudo, sabe? E com a ajuda da produtora que eu trabalho. Então a gente não tinha nenhuma grana para fazer. Foram uma reunião de amigos que resolveu fazer esse projeto. E a gente teve que ter essa agilidade muito grande de filmar ele inteiro num dia só. Às vezes é isso, você descobrir uma premissa bastante relevante, e eu acho que assim que a gente adentrar sobre a discussão do filme em si, vocês vão Uhum. perceber, você descobrir uma premissa bastante relevante e ver a linguagem, a forma mais efetiva daquilo se concretizar, sair do papel, né, e veicular Sim, aquela mensagem, né. Eu acho que a tua experiência facilita nisso e como você falou, é uma arte muito cara, sim. mas as relações que se dão no cinema, e eu acho que o bacana do trabalho, né, em que você tem um time, é justamente isso. As relações que você vai desenvolvendo ao longo da sua carreira permite que você conte com muita gente. No caso, você também acredito que deve ter conseguido equipamento com a produtora. Sim, sim. E Na isso verdade já foi o tira bastante fotógrafo que dos ombros, veio. né? Total, não, total. Entrando no enquadro, primeiro que eu acho que é muito propício o título, né? O título já é bastante sugestivo, bastante metalinguístico. Só que aí uma situação que a gente vê do universo da publicidade, né? Que Sim, pode entrar para qualquer seara que seja de trabalho, no caso a gente está falando aqui de entretenimento, ele vai revelando nesse quadro uma série de problemas ali da questão ética, profissional. Você quer falar um pouquinho para a gente como é que surge essa ideia de falar desse assunto e a inversão de papéis para poder explicitar determinadas situações, né? sim. Tem uma diretora francesa, não sei se você conhece, chama Eleonore Perrois. Ela fez um curta que chama Majorité Opressée, a maioria oprimida, né? Minority, Oppressed Minority em inglês. E uma amiga minha, a Luciana, me mostrou esse curta. E eu fiquei com isso na cabeça. Que o curta é todo isso. É uma inversão de papéis, mas é da cidade inteira.
E aí eu comecei a pensar, isso eu estava começando a entrar mais nesse universo do feminismo mesmo, né? Das pautas e tudo. E eu comecei, a minha cabeça começou a fazer assim, tudo o que eu vivia, eu fazia ao contrário. Sabe, eu vivia, eu pensava ao contrário, mas e se eu fosse o homem aqui e ele fosse a mulher? E se o meu marido fosse a mulher? Ah, eu tô chateada com o meu marido. Se eu fosse eu, o marido, ele a mulher. Aí eu comecei, e várias coisas são muito loucas, né? De Como se dá você. essas relações, né, de gênero. É muito interessante. E como eu sou diretora, né? E vivi como assistente de direção situações muito parecidas com a do curta, é, eu e essa minha amiga, a Antoniela Canto, que é atriz, também roteirista, a gente começou a conversar e começou a elaborar essa ideia. Primeiro era uma conversa, toda vez que a gente se encontrava, a gente começava a conversar. E aí isso foi crescendo dentro da gente colocou no papel. Aí veio o Pedro também e olhou para isso. Pedro é um roteirista super sensível também, ele trouxe uma sensibilidade para o curta bem grande. A gente falou muito sobre o tom também desse curta, como é que tinha que ser, que não podia ser escrachado, uma piada, só uma piada, né? Só levar para esse lado. Porque essa inversão de papéis já traz essa coisa, né? Já traz uma reflexão. E também eu não queria que fosse uma inversão de papéis tão óbvia, assim, sabe? Sim. Você Ela vai em se si, tocando o que ela já ela é. revela determinados absurdos do cotidiano É. que às vezes a gente só vive com eles, né? Não reflete tanto. Exato, e eu tenho certeza, todas as atrizes que fizeram o curta passaram por isso ou por situações parecidas. Então a gente fez um encontro antes, onde a gente testou as cenas e elas todas trouxeram mais coisas, sabe, para o roteiro. Porque realmente é uma situação que se vive normatizada, assim, essa relação com a atriz, né? Esse desrespeito, essa coisa de até que ponto você pode ir, o que você pode falar ou não, enfim. E aí a gente foi elaborando cada vez mais em cada encontro nosso, até que a gente escreveu o roteiro, resolveu filmar no final, sem ser no final desse ano, foi em 2019, 2018 para 2019 que a gente filmou. Em um dia, e aí a gente passou o ano inteiro de 2009 finalizando, porque a gente não tinha grana, então pedia para um amigo fazer o som, pedia para o outro fazer a cor, e aí ia, assim, no tempo das pessoas, que elas podem, né? No tempo livre. E aí demorou um ano pra gente finalizar o curta, Nossa. por causa disso. E aí, Oi? você me ouve? Sim, tá meio. Para as pessoas que estão aí acompanhando a live, gente, é assim, né? Temos dificuldades técnicas, faz parte. Se alguma coisa acontecer, não se preocupe, a gente entra Tá. de novo e continua o nosso papo. Mas por enquanto eu te ouço super bem. Me fala um pouquinho, Luísa, como quanto tempo demora para esse roteiro se desenvolver e um pouco revela aqui para os espectadores um pouco desse processo criativo, a organização por partes, como é que isso se dá até que vocês Uhum. cheguem em algo assim, não, esse vai ser o roteiro que a gente vai rodar, né? Para que alguém que não entende muito sobre cinema entenda essas fases. Tá. Eu acho que primeiro você tem a ideia e vai dormindo com ela, né? Um tempo, assim. Aí eu acho que a gente conversa bastante sobre a ideia. Nesse caso, a minha primeira parceira nesse curta foi a Antoniela. E E a gente conversando muito sobre esse curta. Aí a gente sempre falando, vamos fazer, porque a gente tem muito recurso de amigos que trabalham na área. Ela é atriz, ela conhece pessoas. Todo o elenco que a gente usou no curta é da companhia de teatro dela, sabe? Então Legal. a gente tem esse recurso. A gente ficava naquela coisa de vamos fazer, a gente precisa fazer. Você passou o ano inteiro fazendo publicidade ou fazendo alguma coisa em demanda para o outro. Você quer fazer uma coisa sua, né? Você quer fazer alguma coisa que você coloque sua voz. E aí, como a gente não entrou num processo muito tradicional de curta, porque meu outro curta, por exemplo, foi selecionado num festival, e aí a gente ganhou um dinheiro para fazer. Então, esse, a gente resolveu fazer tudo por nossa conta, né? Foi bem assim, na raça. Então, aí ela escreveu o primeiro tratamento do roteiro. Aí, em cima desse primeiro tratamento, a gente teve uma conversa. Aí, ela escreveu um segundo tratamento do roteiro. Aí, eu convidei o Pedro, que na época era produtor executivo da área de cinema da Vetor, da produtora que eu trabalho.
mas roteirista e diretor também. Convidei ele para entrar no projeto e dirigir junto, porque eu estava também com um monte de outras coisas rolando e eu precisava dessa ajuda dele para a coisa realmente acontecer. E aí ele pegou o roteiro também, fez outro tratamento em cima do roteiro. Então a gente foi filmar, tipo, o quarto tratamento do filme. Depois que a gente ainda fez essa rodada de ensaio com os atores, a gente ainda mexeu de novo no roteiro. E aí, no dia da filmagem, meio que a gente rasgou o roteiro. Olha. Isso já Porque, haviam tido ensaios com esse roteiro? como assim? Você disse que no dia da filmagem vocês, né, tomaram outro rumo, mas previamente houve um trabalho com os atores de sala de Sim, ensaio? Como é que se deu isso? a gente ensaiou um dia inteiro com os atores, mas não é que a gente rasgou o roteiro, que a gente não seguiu o roteiro. A gente não olhou para ele, mas a gente fez tudo que estava no roteiro. A gente fez um plano de filmagem. Ah, a gente tem que fazer essa cena, tem que fazer essa cena, tem que fazer. Mas a gente não ficou apegado às falas do roteiro. A gente não ficou apegado. A gente queria que tivesse cara de making off mesmo. O primeiro nome do projeto era making off. Sim. Então a gente queria que tivesse essa cara de que tá rolando uma publicidade e a menina que está fazendo o making off, ela saca que tá rolando alguma coisa aqui, então ela vai atrás. Essa era a nossa cabeça era nosso Meio que quase que revelar, assim, aquela situação, né? era a linguagem que a gente queria, era uma linguagem de making off mesmo. E aí foi isso. Então, no dia da filmagem, a gente sabia o que a gente tinha que fazer, a gente levava os atores àquela situação, a gente combinava, ó, então agora nós vamos fazer a cena da camisa, ou a cena que ele vai ser maquiado, mas a gente não ficava seguindo linha a linha no roteiro, sabe? A gente quis deixar bem solto até para continuar com essa leveza, essa sensação de que você está ali só flagrando alguma coisa que está acontecendo, sabe? É isso que eu fiquei curioso. Como é que vocês Oi? se... Quando... Isso que me bateu a curiosidade. Quando deu esse estalo de que essa escolha, né, no processo era a mais adequada? Porque isso vai gerar um resultado É. particular, né? O fato de você ter estudado, ter propriedade sobre a situação, mas agora você quase que coloca o time, imagino, não só o Uhum. elenco, mas o time nesse estado de improviso, de estar mais poroso à situação presente. Eu acho que a gente já veio com a gente já tinha essa vontade. Eu e o Pedro, a gente conversou bastante, a gente começou a assistir making offs de publicidade. Ah, que bacana. Bastante. E aí a gente começou a ver algumas coisas que a gente achava interessante, assim. O tom sabe, tem aquela primeira entrevista que a gente faz com a Antoniela, que ela fala, a música. E a gente começou a se divertir assistindo esse tipo de. Que assim, todo filme publicitário que eu faço tem um making off. E eu sempre fico com vergonha do making off, porque é sempre uma situação, sei lá, né? A gente prefere ficar atrás das câmeras, né? Eu, pelo menos. E tem sempre essa coisa meio feliz, assim, né? Que, todo mundo trabalhando, que legal, que Tudo é incrível que é você. maravilhoso. É. E tem um discurso, às vezes, né? Tem algumas coisas que não, mas tem às vezes, esse discurso de coisas que, na verdade, são puramente estetas e as pessoas ficam tentando encontrar ali alguma coisa por trás. Enfim, aí a gente começou a assistir bastante making off e falar, meu, é por aqui. A gente deu o nome do filme de making off. Falava, vai chamar making off. Mas depois a gente não gostou mais de making off, a gente achou que podia ser um making off de qualquer coisa, sabe? E a gente achou um enquadro muito bom, né? Porque tem a situação do cara tá meio enquadrado naquela situação constrangedora e não conseguir sair dali, tem a ver com cinema, enfim. Para quem está buscando aí se situar no que se trata o filme, eu posso falar ou você prefere Claro. falar? Fala um Não, pouquinho pode para a falar, gente fala qual é. você. O que acontece a gente está, nós somos cúmplices, nós enquanto espectadores estamos ali numa posição quase mesmo de voyeur, né, ou dessa vibe de bastidor, de making off, da gravação de um trabalho publicitário. E no começo parece ser, né, a diretora está ali dando instruções ao ator, tem um time que é majoritariamente feminino, o que já levanta essa discussão sobre o espaço das mulheres no set de gravação, hoje em dia, como se luta mais por uma representatividade, uma paridade.
trouxe para mim também esse lado, né? Uhum. Mas, além disso, o que acontece é que começa a se tornar um ambiente de trabalho muito estranho, né? Em que você enquanto espectador, começa a pôr em xeque a questão do profissionalismo e vai abrindo também para uma discussão mesmo de um assédio moral, né? Dentro do ambiente de trabalho. Só que, dessa vez, o que a gente vê é um time de mulheres assediando esse protagonista, o homem, o rapaz em cena. O que me chamou a atenção, Luísa, é como ele realmente reage à situação. Porque também se tratando de uma ideia, de um arquétipo social, a gente poderia esperar que esse ator reagiria de determinada maneira com relação a esse dito assédio que ele está sofrendo. Mas não, ele vai meio que na contramão do que a gente espera e eu acho que isso traz interesse à narrativa. Fala pra gente como é que isso ficou no set, como é que... Então, exatamente, Lucas. Você falou melhor do que eu falaria sobre o filme. É, o- essa história do ator, eu acho que ele reage do jeito que uma mulher reagiria. E somos tão malditas por isso, né? Ah, mas por que que ela saiu então com ele se ela não queria? Mas por que que ela não falou nada? É como se reage nessas situações em que você tem alguém com mais poder que você te levando para um caminho que você não concorda, mas você não tem forças naquele momento para conseguir se desvencilhar daquilo, Sim, né? Então, realmente, talvez um cara fosse, sei lá, gostar ou se aproveitar, sei lá, né? Mas não, ele fica super chateado com aquela situação, constrangido, mas ao mesmo tempo ele não consegue lutar contra aquilo porque é maior que ele está numa posição de poder menor do que a diretora e todas as pessoas ali, né? Ele está super exposto àquela situação. sim. Então é isso que constrange a gente, eu acho, quando a gente vê. Sim, eu me senti também super acuado ao ver o filme e vai dando, e eu acho que a progressão da situação, o gradativo com que vocês vão desenvolvendo, né, foi super bem feito, porque vai se tornando cada vez mais um ambiente opressor para o trabalho dele. Ele está ali tentando entregar, né, o melhor dele enquanto ator. É um filme bem metalinguístico, assim, da nossa obra. Uhum. Eu acho que todo realizador de publicidade e de cinema vai se identificar e vai pensar a respeito disso, né? Pois é. Ele vai ficar... E enquanto o ambiente traz até uma exacerbação dessa situação, beirando alguns estereótipos ali, né? Ele está muito Uhum. humanizado. O ator está muito humanizado e a gente Caetano percebe a mandou super bem. sutileza do lead dele com a situação toda. Ele vai cada vez mais ficando, né, sem É. graça mesmo, né? E aí, quando vocês chegam no set, estabelecem que tem um dia de gravação, né? Muito rápido para se dar essa Muito ideia. rápido. É. Era um roteiro que tinha quantas páginas e, e como é que se dá essa dinâmica da co-direção? Porque eu não sei como seria a tua experiência na TV e na publicidade, né, com relação a dirigir com outra pessoa, mas aí como é que essas duas figuras criativas conversam no set? Como é que é isso? Eu acho que depende muito da parceria que você estabelece, né? A história com o Pedro a gente se dá muito bem. Foi ótimo, porque ele contribuiu com muita coisa para o filme. O Pedro é um cineasta purista, né? E eu sou essa Maria louca que faço qualquer coisa, vou fazer publicidade, TV, curta-metragem. E o Pedro, ele é esse cara mais que ele realiza os projetos pessoais dele, ele ajuda os amigos a realizar os curtas-metragens. O meu primeiro curta foi porque ele me pegava no corredor da Vetor e falava assim: você precisa fazer um curta, você precisa fazer um curta. Então, assim, eu tenho Te muito. provocou, né, criativamente? É, sim, e essa vez eu convidei ele para fazer comigo porque eu, eu achava. Ele tem uma sensibilidade muito grande, sabe, o Pedro?
e que eu respeito bastante, assim. E eu estava no final de ano também muito enlouquecida, e é muito bom você ter alguém também que está só nesse projeto, sabe? Que tá só. Não que ele estivesse só nesse projeto, mas que entra com o frescor no projeto. E a gente se deu super bem no set. Foi ótimo. Um ouvindo muito o outro. Ele sempre trazendo essa coisa de vamos acalmar, o tom tem que ser mais para baixo. E eu concordei desde o começo, sabe? Porque também quando você deixa todos os atores muito livres, né? Começa. E ter esse tema tem um quê de humor, de ironia, que a gente não queria que virasse, sabe, esse humor comum, assim, que a gente vê tinha até muitas frases do roteiro muito mais irônicas, mais engraçadas, que a gente foi tirando durante a filmagem, foi trocando por outras coisas, para ficar um pouco mais séria, porque o assunto é sério, né? Não é Para um que as assunto. pessoas realmente, né, fossem do riso à reflexão. Exatamente. Para que as pessoas refletissem sobre o assunto. A gente se deu super bem, eu e o Pedro. Tanto que a gente agora está numa outra parceria escrevendo um roteiro juntos. E uma série agora também. Ah, que Então, legal. a gente se deu muito bem no set e ele só assina co-direção porque ele quer. Porque eu queria que ele assinasse direção junto comigo. Mas, como ele é uma pessoa muito que pensa muito em todos os detalhes, eu acho que ele está certo também. Ele não acha que esse é um tema que ele poderia estar aqui conversando com você sobre isso. Ele falou: dois caras falando sobre um filme feminista não é legal. E realmente, né? Ele tem razão. Mas não é o lugar de fala dele. Mas que ele fez, ele tem a mesma importância que eu tenho nesse processo, ele tem. Eu não acredito muito nesse papel de co-diretor. Para mim, os dois dirigiram juntos, sabe? Mas como tem essa temática, o filme, essa foi a nossa escolha. Então você vai assinar com a direção. E uma pessoa que tem tanta experiência em TV, né? O que foi para ti uma descoberta a respeito desse processo? Apesar de ser bastante na seara, né, de ainda lidar com a publicidade em tema, o que para você foi mais revelador? Eu acho que curta. Assim, eu fiz o primeiro curta que eu fiz, ele é mais cinematográfico, assim, sabe? Ele é menos essa pegada câmera uma diária, vamos resolver tudo numa diária, não tem essa linguagem tão solta quanto essa linguagem do making off, mas eu acho que assim, a diferença maior é você realmente buscar coerência em tudo. Quando você faz um conteúdo próprio, ou um conteúdo, mesmo até uma série de TV, sabe? Quando você quer contar uma história um pouco mais complexa, é você achar a coerência ideal para todos os detalhes ali, desde que qual orçamento você tem. Então, dentro disso, acho que assim, tem o ideal, né? Antes do orçamento tem o ideal. Eu gostaria de contar essa história assim. Putz, show, vamos pensar nisso. Mas aí, qual que é a minha realidade? Então, com esse sonho que eu tenho e essa realidade que eu tenho, eu vou tentar ser coerente com a câmera, o estilo de linguagem, de fotografia, a atuação, tudo isso tem que ser coerente com a história que eu vou contar. E se você erra nisso, o seu filme sai errado. Se você erra nessa coerência, nesse encadear de tudo que você tem que pensar para contar aquela história, você é muito difícil ficar bom. É diferente, por exemplo, de um filme publicitário, que você pode experimentar mais, você pode, né? Ou até de um projeto como um projeto mais documental. Né? A ficção ela tem isso, de que ela tem que ser o tom, a linguagem, a atuação, tipo a câmera que você vai, o tipo de câmera que você vai usar, ela tem que ser tudo muito direcionada para a história que você quer contar e para o tom que você quer que aquela história tenha. O que você quer que aquela história provoque na outra pessoa. Porque cada Né? elemento, né, que a gente escolhe, eu acho que você explicou super bem. Cada elemento que a gente escolhe para retratar essa ficção, né, quando a gente está lidando com a narrativa, ganha uma relevância muito grande, né? O Uhum. tipo, como você falou, o tipo de lente, o estilo de Sim. atuação, a iluminação, o ambiente, tudo isso vai convergir para a experiência do espectador. Muitas vezes a gente assiste um trabalho
e gosta ou não gosta de determinadas coisas desse trabalho, ou às vezes gosta e nem sabe por quê, né? Sim. Você me ouve? Eu acho que você vai criando também o seu estilo, né? Você vai criando, e além disso, tem o seu olhar sobre as coisas, né? Você vai criando a sua assinatura, mais ou menos, assim, não que você queira, né? Uma coisa meio que vai acontecendo assim naturalmente. Hoje em dia, as três peças mais autorais que eu fiz, né? Tanto o Alphaville quanto Próxima e o Enquadro, eu vejo que tem ali uma coisa parecida. Apesar de eu ter feito super novinha o Alphaville, tem sempre um questionamento meio, até a temática, sabe? Eu acho que a gente vai, né? Tem o nosso universo, né? Que eu acho que quando as coisas são mais interessantes é quando a gente consegue explorar o que que é mais próximo da gente. Cada experiência você vai amadurecendo esse discurso, né? O que, que me interessa É, falar, comunicar, trocar com os outros. E nesse trabalho especificamente, não só pela metalinguagem do nome e da situação posta, eu vejo que a fotografia tem uma importância, um pensamento, uma particularidade, né, de como ela foi abordada. Você podia falar um pouquinho para a gente de como foi esse Lucas, trabalho de fotografia, quem é que assina a ah, fotografia? tá. Então, a fotografia, sim, a fotografia tem essa como eu te falei, a gente queria que parecesse um making of. Quem assina a fotografia é o Klaus. Ele foi incrível. A gente conversou algumas vezes e no dia eu não tinha trabalhado com ele ainda. Foi uma indicação. Ele estava fazendo alguns trabalhos na Vetor, mas eu queria trabalhar com ele já há um tempo. E ele veio com o equipamento dele, com a equipe dele. É aquele tipo de cara que resolveu o curta, na verdade. Ele era a nossa principal equipe. E eu queria que tivesse uma equipe muito feminina, né? Então ele trouxe assistente feminina, mulher, todo mundo que trabalhou com ele era mulher, menos ele. E foi aquele cara que topou fazer com a gente também, sabe? Porque a gente não tinha mesmo, a gente não tinha nenhum orçamento. E ele mandou super bem. Foi ótimo. Porque ele sacou essa história da. A gente tinha uma câmera, né? Que era a câmera que estava lá fazendo como se fosse a câmera da publicidade, fazendo a propaganda, que a gente usou bastante aquela imagem também. Aí a gente tinha a câmera dele, que ficava rodando no set, indo atrás dos atores. Flutuando, né? Pegando É. detalhes. Eram só essas duas câmeras, na verdade. Mas desde o começo tá tudo iluminado. Ele fez uma luz que ele não precisou mexer. Isso também ajudou muito a gente fazer tudo num dia. Então a gente queria também que tivessem ambientes escuros e claros. Então, ali onde a diretora senta, a gente não vai iluminar. A gente vai ter sempre a luz onde está o produto, onde está o ator. E os outros cantos, ele já pensou em a gente sentir essa diferença de luz, sabe? Então, quando a gente está no palco da publicidade, ela é aquela luz mais feia, mais acesa e mais elaborada. Quando a gente sai disso, a gente está no naturalismo. E a gente fez tudo num estudinho da Vetor, que é um estúdio desse tamanhinho. E deu super certo. Foi uma delícia o dia de filmagem. Foi muito bom. Foram E 12 páginas de roteiro, a gente fez num dia só. 12 páginas. Ficou super bem feito. Eu acho que a iluminação contribuiu também bastante, né? Luz e fotografia deram bastante o tom da peça, da gente entender mesmo o que é esse universo montado, meio artificializado das emoções, e o que é que está se passando internamente dentro dele. Essa câmera de voyeur, essa câmera de making off, traz muito o dilema que ele está vivendo e o paralelo constantemente com os gêneros. Isso foi muito, muito legal. Sim. Eu acho que a luz ainda contribui para essa experiência do espectador de mostrar o que é claro, o que é escuro, o que é revelado, o que é sombra, né? Vocês também, esse dado que você falou, de que desde o começo o set está todo iluminado de forma a atender essa trajetória dessa história, me lembra muito a experiência, na verdade, do teatro.
que eu, inclusive, recomendo para todos os cineastas que passem por essa experiência de teatro, porque o teatro é ali, ele tem um começo, meio e fim, sem pausa, sem corte. E muitas vezes essa experiência do teatro possibilita que a gente, enquanto cineasta, realize um trabalho como esse que você acabou de me dizer, né? Uma luz que está montada já do começo ao fim e que você pode brincar com acende e apaga, com dimerização, com sombra, com revelação, que às vezes quando o diretor iniciante está ali, não corta, não muda de plano, não refaz a luz, ele acaba não se dando conta dessa possibilidade que no caso da peça de vocês, tem um detalhe ali próximo ao final do filme que traz de novo a gente para a fruição do próprio título, né? Ele recorta uma situação, de novo é como se a gente estivesse olhando ali pelo buraco da fechadura, que é uma ênfase assim da diretora ainda insistindo numa situação com o ator, ele tentando sair disso, e eu acho que o que é mais triste, que eu queria que você falasse a respeito, ele acabando dizendo sim, né? Ele acaba conivente com essa situação, que aí sim eu acho que traz para esse debate político, social e de gênero e de uma série de questões da nossa indústria, que aqui em Hollywood, né, a gente falando diretamente aqui da cidade onde eu estou, veio muito à tona alguns anos atrás com o movimento do Me Too, né? Bastou uma mulher ter essa coragem, esse desejo interior de se expor com a situação que ela sofreu, para que várias outras mulheres entendessem a importância disso, saíssem, né, publicamente a respeito disso, e os causadores, né, tiveram a consequência devida, que é estarem presos. E a gente está cada vez mais consciente e cuidadoso com esse ambiente de trabalho. Quando você lida com outras pessoas, o que é próprio, o que não é, onde é que está esse limite do respeito, né? Sim. Eu acho que essa cena foi bem pensada em relação a isso mesmo, porque o que a gente vê ali é aquele ambiente. Essas meninas do Me Too, né, as primeiras que saíram, eu lembro muito bem delas serem muito criticadas, né? Sempre começa assim, mas sei lá, saiu com o cara porque quis. Todo mundo consegue. Ah, é um velho, como é que ele vai conseguir, sabe? E assim, o assédio, ele não tá só no ato de você violentar uma pessoa, né? Ele tá nesse ato de você envolver a pessoa numa situação de poder que a pessoa não consegue sair dela, né? Ou ela acha que ela precisa fazer alguma coisa para poder receber outra, né? Que foi a proposta da diretora. Olha, mas eu tenho um roteiro aqui que é a sua cara, você não quer, né? Continuar essa conversa comigo depois, ali no, sabe? Então é isso que acontece, né? Quando você está numa situação de poder e você olhando um homem nessa situação, eu acho que é mais esquisito, né? Você fala, meu, não é possível que e ele constrangido, porque a situação comum claro, vamos aí, né? O cara vai aproveitar esse momento. A gente ficou com muita preocupação disso. Eu acho Das que a pessoas inversão pensarem. trouxe um dado também interessante. Claro, a gente vai direto na situação costumeira, que é de homem e mulher, do homem exercendo essa influência, esse poder, essa coação mesmo sobre a mulher. Mas quando você inverte, não só isso fica forte, como a gente também pode parar para pensar na situação de que sim, uma mulher numa situação de poder também pode cometer esse mesmo tipo de que não se discute tanto, né? Eu acho que Porque também acho que não também acontece tanto. Tem um desequilíbrio disso, mas que tipo, a gente Muito. também não chega a imaginar assim, mas a gente põe na questão da virilidade do homem. Mas ele não aceitou. Né? Exatamente. Mas é isso, as pessoas são coagidas, né? Eu acho que as mulheres, principalmente, são Sim. coagidas muitas vezes a entrar nesse lugar com falsas promessas. É a nossa criação, né? Machista e que coloca. E às vezes é uma coisa naturalizada. Mas é assim mesmo a carreira. Só assim para conseguir, sabe? E a ideia é essa, né? A ideia é que isso não que isso não é natural. Tanto não é natural, olha que esquisito aqui se a gente trocar os papéis. Sim.
né? Então a ideia é essa. A gente ficava com muito medo das pessoas terem essa reação que você quase teve. De Sim. falar assim, tá vendo? Acontece com o homem também. Não é de Mas depois a gente equilibrar, né? a gente percebeu que não. Acho que depois que a gente montou o filme, a gente ficou com esse medo o tempo inteiro. O E tempo, eu e o como Pedro, a gente isso ainda conversava muito disso. e como ainda é presente na TV aberta, né? Assim, em canais em programas que em tese são são livres, né? No domingo, no sábado, ainda se vê esse tipo de abordagem Sim, sobre o corpo feminino, sobre o livre exato. da mulher. Ela não está ali necessariamente pelo talento dela, ela está pela beleza, pelo que ela representa no universo, né, sensual, sexual. É, muito, muito, muito. Muitos lugares, né? Super triste. Umas coisas que você acha que não poderiam mais acontecer, mas acontece e tem audiência, né? E como é que você vê a recepção desse trabalho até agora? Vocês foram selecionados para o Festcine, já estão inscrevendo em outros festivais. A gente, Como vocês ficaram sabendo do Festcine também? a gente ficou sabendo, eu não sei como a gente ficou sabendo do Fast Cine, mas a gente estava de olho já o ano passado no Fast Cine, o Fast Cine tem 3 anos, não é isso? Isso. Tem 3 anos. Eu acho que o Pedro conhecia o Fast Cine. E aí a gente mandou, foi um dos primeiros festivais que a gente mandou, a gente ficou super feliz dele ter sido selecionado e com tantas seleções, né? Melhor filme, melhor atriz, melhor direção e melhor ator. Não, Porque é melhor filme, bacana, melhor mesmo ator. na categoria de curtas, tem essa subdivisão, né, para todos os departamentos. Isso é E muito legal do Fast Cine, porque é, não acontece isso normalmente, né, nos festivais de curta-metragem. É só melhor curta, melhor filme. Isso é muito bom. Para os atores, principalmente, que foram tão concorrendo melhor atriz, melhor ator, né? Que se doaram a esse papel e fizeram com tanta dedicação assim. Foi muito legal. eu sou Ficou suspeito todo mundo para super falar, animado. sou suspeito para falar, porque eu sempre fico muito curioso com essa relação de diretor e atores. Como é que foi para você, mesmo para o Pedro, esse desafio não só da escolha do elenco, né? Você falou que muitas pessoas vieram do grupo da atriz principal, da Antoniela, É. mas como é que se deu essa destrinchada, né? Desde ensaio, debate de ideia, mesmo para uma preparação de elenco, como é que aconteceu? Esse projeto, ele é um pouco diferente de todos os outros que eu fiz, porque foi realmente foi uma catarse, assim, a gente filmou. Mas o que aconteceu foi, eu já sabia, a Antoniela iria fazer a diretora. A gente criou junto o projeto, escreveu junto, então a gente já sabia disso. E aí ela começou a fazer esse processo de casting, ela trazia pra gente os nomes, a gente olhava um pouco o trabalho dessas pessoas com o material que a gente tinha, a gente não fez teste de elenco, a gente convidou algumas pessoas para trabalhar, para virem pro que estavam fazendo peça com a Totti, com a Antoniela, para vir fazer essa leitura do roteiro. Então a gente fez uma leitura do roteiro, onde a gente já tirou as cadeiras para o lado, já começou a criar algumas situações. Aí a gente queria ter um homem só no set, que seria o assistente de direção, que normalmente é uma assistente de direção, né? É o contrário. Então a gente queria ter esse homem no set, que é o Chimba. O Chimba é diretor da Vetor. Então, ele é diretor, mas ele também atua, ele faz parte de algumas companhias de teatro, também trabalha com a Totti em algumas peças. Então a gente convidou ele para ser o assistente de direção, que ele é ótimo, né? Ele fica ali todo perdido no set, constrangido. É. E, e aí a gente ficou super na dúvida. Aí a gente queria ter outras mulheres no set. A diretora de fotografia era uma grande amiga da Totti. A menina que faz o áudio também. A Antoniela trouxe todo mundo. Foi incrível. E a gente foi aceitando, entrando no. Todo mundo fez esse primeiro. A gente não trocou ninguém. Ela trouxe todo mundo para essa leitura de roteiro.
e deu super certo, porque eles já tinham trabalhado muito tempo juntos, sabe? A gente teve que trazer para o tom que a gente queria só. E aí no dia da filmagem também foi ótimo. A gente também ficou trazendo para o tom que a gente queria o tempo inteiro. E a gente queria criar uma conexão da menina que faz o áudio com o assistente de direção, com aquela menina que também não tá achando tão legal, sabe? Aquele Que estão personagem que alheios, não estão concordando com aquela situação, é, né? que é meio o nosso olhar, ele olhar de fora sobre aquela situação. Então a gente fez essa conexão entre os dois. Mas foi isso. O meu outro curta que eu fiz, que era com criança, aí é um processo totalmente diferente, né? A gente tem que fazer muitos encontros, fazer teste de criar um teste de elenco, e aí depois que você acha que aquela pessoa pode ser legal, aí faz um encontro. Enfim, cada projeto é um projeto, né? Demanda um processo diferente, né? Totalmente. Eu também senti de que os atores estavam bastante coesos, bastante à vontade de trocar em cena um com o outro. E fiquei realmente Uhum. muito curioso, porque tem uma organicidade, tem uma sutileza, principalmente dessa, como eu te falei, da gradação do desconforto dele, né? E o linguajar, eu achei que vocês também foram bastante felizes no linguajar da diretora, né? O que ela começava a pedir para ele, e É. que você vai se colocando numa situação cada vez mais tensa, mais impossível. Tipo, uma hora eu rio, uma hora eu tenho que conter, uma hora É. fica no mais e menos, que coitado dele, assim. Né? Essa coisa de rir e ficar com vergonha da própria risada, né? É o que a gente queria. Desde o começo, a gente tem que fazer as pessoas rirem, mas e logo que ri, falar assim, ai meu Deus, mas eu tô rindo disso. E me fala um pouquinho, se você puder desenvolver, qual a diferença de trabalhar numa produção mais elaborada e qual o desafio de fazer cinema independente no Brasil nesse momento. Você falou que teve a alegria, né, de receber recentemente um edital, É. mas como é que você vê o cenário para o cinema nos conformes atuais? O que é que você espera? Onde é que a gente pode ser mais agente? Olha, eu acho que a gente está vivendo uma fase muito triste, né? Para o cinema autoral, para o cinema. Acho que a gente tem alguns players no mercado agora, Netflix, HBO, a Amazon, que agora que estão querendo produzir no Brasil. Então, assim, como exercício da profissão, quem puder, né, apresentar projeto para eles, de longas e séries, eu acho que é uma possibilidade. Eu estou muito desacreditada com. Não saiu nada, né, do governo e de incentivo para cinema mesmo. Esse edital eu ganhei no final de 2018, não, de 2017. Três anos Era um atrás. edital. E a gente está recebendo agora, é um dinheiro de desenvolvimento de roteiro. Então, eu imagino quanta coisa que está parada, né? A gente não tem, enfim, desativaram o Mink. Mas eu acredito que vai passar, assim, isso tudo que a gente está vivendo vai passar. A gente vai, a gente vai ter que aprender, né, como país e como sociedade, que não, a gente foi muito irresponsável de eleger uma pessoa assim, né? Eu não votei nele, obviamente, mas assim, a gente como país, né, como sociedade, a gente foi muito irresponsável e que de uma certa forma a gente vai ter que reparar isso. E espero que o próximo presidente, que ele venha ano que vem, ou esse cara cumpra todo o mandato dele, a gente olhe para a cultura de outra forma, né? Porque eu não tenho nem o que dizer do que a gente está vivendo agora, Lucas. É Entenda que a força desesperador. da cultura, a força dessas histórias como a tua, né, é que formam uma sociedade. E se Exatamente. você corta essa possibilidade de troca com um alcance tão grande que é o audiovisual, essa live que a gente está fazendo, todo o conteúdo que você assiste, tem criadores, tem Exato. pensadores, e quando você corta da pesquisa, corta da cultura, da economia criativa, corta a cinemateca, que, né? Imagina, é uma tristeza, parece que vão cortando a gente junto, né? O que eu sinto é que é isso, se você não domina as narrativas, se um povo não domina a sua própria narrativa, que povo é esse?
Como é que a gente vai? O que a gente vai assistir? O que a gente vai contar? São as nossas histórias. Elas valem muito, gente. Os Estados Unidos está aí dominando o mundo inteiro através da narrativa deles. Há anos, né? Há anos. E historicamente é isso que acontece. A gente tem que dominar nossas narrativas, a gente tem que ter dinheiro para fazer trabalhos autorais. Os realizadores têm que ter esse dinheiro para fazer trabalho autoral, gente. E não tem como. E ao não invés adianta de a gente se fechar nas oportunidades, eu creio que é se abrir mais, se entender mais Sim. comunidade de criadores. E ao invés ali de tentar garantir só o seu, é entender que a força está em, tipo assim, vamos nos juntar enquanto povo, enquanto classe, enquanto comunidade, para realizar, né? E a gente está vendo agora na pandemia, né? Todo mundo em casa, precisando assistir coisas, né? E a gente tem que valorizar todo mundo que conseguiu produzir, que conseguiu estar na ativa e fazer filmes maravilhosos que a gente consegue ver. Outro dia eu vi como é que é o da... O Atlanta, não é Atlanta? Ai, meu Deus. Já lembro o nome do filme. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, é isso, é o Brasil na tela, né? Você assistir um filme brasileiro bom, para mim não tem melhor programa. Sim. Né? Eu assisti Revi Bacurau, aí eu vi o making of do Bacurau. E é muito bom, é muito bom. Você vê um filme brasileiro, é o que a gente mais tem que fazer. A gente tinha que estar contando nossas histórias agora, né? Eu acho que a gente vai ter aí um tempo sem produções, né? A gente vai sofrer um pouco esse tempo que a gente está vivendo um pouquinho mais para frente, né? Já está sofrendo, né? As estreias diminuíram muito. Sim, as filmagens... o calendário todo foi mudando, né? Mas o que eu acho que é bacana é assim, os festivais de alguma forma ainda buscam se adaptar a essa realidade, né? Sim. O Festcine aí, que alegria poder estar tendo esse papo com você. Pois é. Graças a iniciativas como essa que ainda permitem que as pessoas cada vez mais acompanhem essas narrativas e de novo, né, através da cultura a gente gera esse pensamento, esse partilhar de valores, esses debates, esse entretenimento também, né? Sim. Ô Lucas, e como é que vai ser o Festcine? Vai ter também uma plataforma digital que a gente vai poder ver os filmes? Exatamente, de 4 a 8 de agosto vai estar disponível para que as pessoas assistam, que legal. Né? Acompanhem a programação inteira lá no festcinepedraazul.com.br e Incrível. também haverão sessões em drive-in. Isso ainda está sendo finalizado. Então a gente vai ter essa duas possibilidades de que o Brasil inteiro assista os trabalhos, né? 26 curtas-metragens, né? Olha que máximo, animações, websérie, longa. Então eu espero também que o trabalho de vocês se destaque, vocês levem muitos prêmios para casa. Que bom. Essa coisa da gente... As pessoas veem o glamour, né, do cinema. Mas é muito bom conversar com vocês para que eles percebam os passos, os processos. Não, essa coisa que você falou também da gente ter que se unir, é isso, né? Eu acho que quando a gente está em festivais, como o Festcine, a gente acaba conhecendo outros realizadores, né? Isso é tão rico. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ficou minha amiga, que é uma diretora, a Cláudia Alves, que ela estava, na mesma época que eu estava com Próxima em alguns festivais, ela estava com o dela que chamava Cabelo Bom. E era o mesmo tema. Chegou uma hora que eu mandei uma mensagem para ela assim, vem cá, eu preciso te conhecer. A gente falou sobre o mesmo tema. E a gente ficou amiga, a gente troca hoje em dia, uma ajuda na carreira da outra. E é isso, eu acho que esse diálogo que a gente cria com os outros realizadores, que os festivais permitem, é uma das coisas que mais podem nutrir uma pessoa que realiza cinema. Porque, né, a gente se conhece, a gente, eu tô precisando fazer, eu vou fazer meu curta, eu preciso de ajuda para isso. Eu vejo o Pedro, que vive nesse universo dos curtas, ele já fez vários. Ele conhece todo mundo, ele ajuda o cara a fazer o curta, ele é produtor executivo de um curta, e aí ele depois é o... Luísa, sei lá. É isso mesmo. Tá acabando. A gente encerra nessa nota. Obrigado pelo nosso papo e até o próximo. Obrigada.